Fala pessoal, Lucas Soares aqui. Hoje então vamos dar continuidade aos estudos sobre a história da orientação vocacional. E a gente parou o estudo sobre Frank Parsons. A gente estava acompanhando a história e o tópico principal então era o Frank Parsons. Então, em teoria, nosso próximo passo então seria a expansão e consolidação. Então a gente entraria aqui na década de 30 a 50. Mas já ia entrar em Holland. Acho que é assim que se fala. Mas eu ainda vou continuar no Parsons aqui. Justamente porque eu estava assistindo minha última gravação e algumas dúvidas eu levantei, gostaria de corrigir. Isso aqui que ele está trazendo como um todo não é a história da orientação vocacional, mas é a história, apesar de ele estar dizendo aqui, ó, a história da orientação vocacional, mas o Frank Parsons, ele é associado com a história da orientação profissional. São campos parecidos, concorrentes, e um contribui com o outro, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, gostaria de fazer essa pontuação aqui, corrigir isso. Outra coisa, eu realmente não tenho um inglês bom. Acho que se fala Frank Parsons mesmo, mas vou botar nas ferramentas de idioma aqui. Ferramentas de idiomas. Para saber como é que é a tradução, como é que se fala, ver se estou falando certo. Frank Parsons. Frank Parsons. Frank Parsons. Frank Parsons. Frank Parsons. Então eu estava falando errado no último vídeo. Mas então é Frank Parsons. Tudo bem, então a partir de agora eu vou falar assim. Então eu gostaria de deixar registrado isso, que é importante. Tá, ao invés de eu continuar então aqui na ideia de expansão e consolidação, ia entrar na teoria do Holland, e eu nem sei se é assim que se fala. Vamos aproveitar que estou com a ferramenta aberta aqui. Holland. Então, com acento no O, Holland. Então, em vez de eu entrar já em Holland, vou ficar aqui no Parsons hoje, porque eu fui dar uma vasculhada na internet, no Google, e achei uma coisa interessante, ó, quer ver? Ó, vou mostrar pra vocês. Se a gente digita Frank Parsons no Google, primeira coisa que aparece é esse artigo aqui, ó. Tá vendo? De 2007. Os dois links é a mesma coisa. Então, esse resumo aqui, aqui é só o PDF direto. Tá, aqui é o site. Se tu ler o resumo aqui, ó, vamos ler para entender o porquê que eu tô trazendo isso aqui agora. Cafezinho. Minha caneca do IPC, para quem já foi voluntário. Então vamos lá. Vamos ler o resumo aqui. Frank Parsons é considerado na literatura internacional o pai da orientação vocacional, profissional e de carreira, em função do seu pioneirismo na sistematização teórico-técnica dos principais trabalhos da área realizados em Boston, nos Estados Unidos. Apesar dessa constatação, não existe na literatura brasileira nenhum artigo ou livro de estudiosos na orientação profissional no Brasil. Ó, viu? Orientação profissional, como eu estava falando antes. Esse artigo vem no sentido de resgatar a história de um dos mais importantes nomes da orientação profissional, desmistificando algumas ideias a respeito do autor. Ele apresenta e comenta a trajetória da vida e as principais ideias e métodos de Parsons, que estão basicamente descritos no livro Choosing a Vocation, de 1909, que permanece inédito no Brasil, tentando levantar suas contribuições para o futuro da orientação profissional. Certo, e isso que ele está falando aqui é uma verdade. Eu realmente procurei na internet agora sobre o Frank Parsons,
e não tem nenhum livro. Interessante seria pegar o livro e ler, né, e ter ele comigo, mas realmente ele não tem em português. E o livro é esse aqui mesmo, que tá aqui na tela. Eu procurei, não tem a versão dele em português. Quem sabe no futuro, né, se o dia que eu precisar realmente aprender inglês, porque eu tenho uma noção muito básica. Tá, então vamos pro artigo logo. Então aqui ele fala que o Frank Parsons, então, ele foi importante na orientação profissional lá em 1909. E a gente não tem nada em português, então vamos dar uma lida nesse artigo aqui, porque ele vai, pelo que eu entendi, ele vai trazer um pouco das teorias do Frank Parsons, então, pra gente ter uma noção. Certo, então vamos ler. 13 páginas. Frank Parsons é considerado na literatura internacional o pai da orientação vocacional, profissional e de carreira. Então ele é considerado o pai de tudo. Em função do seu pioneirismo na sistematização teórico-técnica dos primeiros trabalhos realizados da área realizados em Boston, nos Estados Unidos. Apesar dessa importância, pode ver, está trazendo um autor diferente que está fazendo essa menção. Apesar dessa importância, não existe na literatura brasileira nenhum artigo ou livro dedicado a ele, e nem mesmo seus escritos estão traduzidos para a língua portuguesa, gerando uma lacuna para os estudiosos na orientação profissional no Brasil. Esse artigo resgata a história de um dos mais importantes nomes na orientação profissional, apresentando o mesmo que forma sucinta a trajetória da vida e as principais ideias e métodos de Parsons, que estão basicamente descritos no livro Choosing a Vocation, de 1909, que permanece inédito no Brasil. Tentando levantar suas contribuições para o atual contexto da orientação profissional, ao entender de onde viemos e quando uma profissão nós teremos mais bem preparados para construir um futuro. Tá, ele só trouxe uma citação no outro livro. Orientação vocacional antes de Parsons. A questão do auxílio para escolhas de uma ocupação, para a identificação de habilidades e talentos, ou ainda para conhecer as ocupações existentes, é uma ideia que existiu e contou com ações isoladas e parciais ao longo dos últimos 400 anos, como aponta Boholavsky, Breuer, Chabalsus, Silva e Zitowski. Acho que eu tô falando certo. Acho. Boholavsky aqui, então, ele é o nosso principal referência hoje no Brasil. Inclusive, vou deixar registrado aqui, eu tenho o livro dele, do Boholavsky. É um dos livros que eu sempre deixo aqui na minha estante para reiterar a questão da orientação vocacional. Deixa eu mostrar ele aqui. Ó. A orientação vocacional e a estratégia clínica. Rodolfo Boholavsky. Então eu já dei uma lida nesse livro aqui, mas ainda pretendo dar uma aprofundada e quem sabe até trazer ele aqui para o canal. Mas estou mostrando isso para salientar a importância desse cara aqui citado nesse artigo. Temos como exemplos a obra de Speculum Vitae Humanae, desse italiano, de Rodrigo Sanches Arevalo, que indica que a ocupação requisitava para o seu exercício um impulso natural e uma escolha. Trattato del ingegno del uomo. Parece mais um livro em italiano também. De Antônio Pércio, que apontava as causas eficientes do engenho humano, que se constitui na nomenclatura ancestral da aptidão. Silva, 96. A obra Exame de Ingenios para las Ciências, Juan Huarte de San Juan, que
entre outras coisas, mostrava a necessidade de orientação nas escolas. Boholavsky. O catálogo de ocupação de Campbell, de 1757, intitulado The London Tradesman. E Brewer, eu acho que é assim que se fala, indica que a primeira obra mais completa e praticamente inaugurou o campo da orientação profissional foi o livro Vocop, deve ser vocação em inglês, eu acho, de Lysander Richards, de 1881, no qual estava marcado o seguinte objetivo: tudo que nós pretendemos fazer é trazer ordem no lugar do oportunismo e do caos e instituir ou estabelecer um sistema para capacitar a pessoa a encontrar o mais adequado trabalho através do qual ela consiga obter o mais sucesso possível. Richards, 1881. Citado por Brewer, em 1926. Realmente, então, né? Parece que a galera já vinha pensando isso antes do próprio Frank Parsons. Apesar dessa intenção e da constatação da necessidade premente da orientação vocacional, Richards não apontou nenhum método específico, apenas utilizava a frenologia, não sei o que herdeira de algumas ideias psiquiátricas da época. Fazia correlação entre características físicas, principal formada da cabeça, com as características psicológicas como inteligência e o que constituía no método limitado para essa função, segundo palavras do próprio autor. Coube a Frank Parsons a cumprir esse papel na história. Então, pequena bibliografia do Frank Parsons. Nasceu em 14 de novembro de 1854, na cidade de Mount Holly, em Nova Jersey, New Jersey, nos Estados Unidos, descendente de uma família congregava ingleses, família que congregava ingleses, juntava ingleses, escoceses e irlandeses. Ou seja, um vira-lata. Sempre se dedicou aos estudos aos 15 anos e ingressou no curso de Engenharia Civil no Cornell University, graduando-se em 1872. Então, Frank Parsons, ele é formado em Engenharia Civil. Interessante, depois ele foi trabalhar com isso. Isso mostra, então, a questão dele de... que eu estava falando no vídeo anterior, de que o método dele é uma coisa meio de seleção de RH, assim. Tu consegue ter um conhecimento sobre a pessoa o suficiente para conseguir, vamos dizer assim, direcionar ela para algum lugar. Então, estou tomando isso a partir do que eu li no vídeo passado. Mas ainda assim, eu não considero profundo o suficiente. Hoje em dia nós temos, a psicologia em si, ela desenvolveu muito, desde a década de 10, 1909, menos ainda, início do século 20. Segunda metade do século 19, nos grandes centros urbanos dos Estados Unidos, foi marcada, de um lado, por desemprego, exploração dos trabalhadores, insegurança e desrespeitos aos direitos humanos. Por outro lado, pelo crescimento econômico e tecnológico, resultando no aparecimento de movimentos idealistas de reforma social. Era uma época de transição e mudanças. Durante sua formação universitária e incentivado pelo reitor Andrew Dickson White, foi encorajado a aderir a causas sociais, como a luta pela paz e a contra da mentalidade mercantil da época, sempre buscando combater injustiças sociais, ideal que acompanhou por toda a vida. Entendi. Então, a ideia é que ele meio que se perdeu um pouco com essa história dos causas sociais, assim. Mas ainda assim tá valendo. Iniciou sua carreira profissional como engenheiro civil na ferrovia de Boston, mas foi demitido no ano seguinte, em 873, em função
da Grande Depressão ocorrida nos Estados Unidos naquela época, indo trabalhar como operário numa fábrica por pouco tempo, pois resolveu se dedicar ao ensino como professor de artes, matemática e história, em função que exerceu durante 5 anos. Então ele virou professor. Então ele era engenheiro civil, trabalhava na área e depois virou professor. Parsons não conseguia conviver com a injustiça e a desigualdade social. Tudo que fazia na vida era em nome de mudanças sociais, sempre se envolvendo em movimentos chamados progressistas nos Estados Unidos no final do século XIX, ensinando os princípios de cooperação, amor à justiça e ódio à opressão e à discriminação. Certo, tudo certo aqui. Até acho que as causas sociais nessa época eram mais sérias e relevantes. Hoje em dia, não que não existem causas sociais sérias, mas elas se misturaram com um movimento meio vitimista que a gente tem hoje em dia. Então, eu não entendo de contexto histórico suficiente na época para conseguir avaliar isso, mas é o que me salta à cabeça, me salta a ideia de um vitimismo. Mas nessa época não era como é hoje. Mas tudo bem. Eu até acho que era mais relevante realmente se preocupar com as causas sociais. Por conta desse ideal, ingressou no curso de Direito, graduando-se em 1881, para poder lutar pelas pessoas. Entretanto, o excesso de trabalho e a falta de cuidado consigo acabou levando-o a ficar gravemente doente e afastando de todas as suas atividades por longos 3 anos. Parsons retornou às suas atividades agora como professor de literatura inglesa na Boston YMCA. Young Men's Christian Associations, e professor universitário de Direito na Boston University, no Ruskin College e na Kansas State University. A universidade foi utilizada para iniciar concretamente sua revolução social e transformar a sala de aula em uma plataforma para se opor ao capitalismo. Na concepção de Parsons, do movimento progressista da época, era o principal responsável pelas injustiças sociais. Certo, essa época realmente era uma doideira mesmo. Eu não vejo problema nenhum no capitalismo, bem pelo contrário. Eu acho que é inevitável, é uma condição inevitável, a gente precisa dele. Melhor do que um governo centralizador, como um grande papai que vai ajudar todo mundo. Mas é interessante saber que ele sofreu com o início do trabalho, e eu acredito que todo mundo que vá para o mundo do trabalho no primeiro momento vá sofrer também, porque o ambiente de trabalho é um ambiente, dependendo do lugar, é um ambiente hostil e competitivo, e frustrações vão acontecer de forma inevitável. Eu acho que todo mundo vai se frustrar com o trabalho em algum momento. Agora, dessa frustração se tornar uma causa de vida para tu lutar, é interessante. Tanto é que, depois, mais tarde, ele formulou, então, pode ver, né, que isso aqui é no final da faculdade dele ainda. A gente está falando aqui, ó, graduou-se em 81. Então ele saiu da faculdade com as ideias de salvar o mundo, como todo bom universitário tem. E aí só 20 anos depois, né, que provavelmente ele fez esse trabalho mais sério, de ajudar as pessoas dentro do mercado de trabalho, que essa é a parte que eu considero sério. Mas eu não sei a data exatamente que ele fez essa obra, e o método dele é SPO. Vamos continuar lendo. Segundo Goumeri, Parsons defendia um princípio intitulado de mutualismo, como saída ao capitalismo, que apregoava a troca de competição pela cooperação. Faz sentido. E da ambição pelo dinheiro, pelo consenso. Pela humanidade, acreditando que a sociedade deveria ser controlada pelo povo e gerida pelo poder público. Tratava-se de uma espécie de reconciliação de liberdade individual
com o socialismo motivado pelo qual Parsons era considerado subversível pelas teorias universitárias e inspiradoras pelos alunos. Certo, eu não gosto dessa ideia que deveria ser controlada pelo povo. Acho meio ruim isso, na verdade. Se tu pega a média das pessoas, né, o povão, assim, numa linguagem mais popular, o povão mesmo, ele é meio, de forma geral, ignorante aos estudos e conhecimentos. Não que não existem grandes pessoas no povão, mas eu considero que não quero que pessoas medianas ou medíocres, né, medíocre, tomem o poder e a gente seja governado por esse tipo de pessoa. Não acho uma boa ideia. Acho uma melhor ideia o mérito mesmo de estar numa posição superior. Não por votação, mas por mérito de demonstrar conhecimento. E não só isso também, mas dentro da minha visão integral, a pessoa precisaria, para estar num posto superior ao nosso, de criar leis, ela precisaria ter um desenvolvimento moral pleno. E isso nem é comentado hoje em dia na política. Mas na minha opinião, pessoas que estariam numa hierarquia superior para criar leis deveriam sim ter um desenvolvimento moral pleno e resolvido, que é o que a gente não vê, né? Bem pelo contrário, a gente vê muita demagogia. Vamos seguir. Essas ideias estão descritas em duas de suas primeiras publicações. Our Country's Need, que nós, o país, precisamos, seria uma tradução minha, e The Philosophy of Mutualism, então a filosofia do mutualismo. Além do livro The World's Best Book. Certo. Resultado de suas aulas de literatura inglesa, no qual a criatividade criticava importantes nomes na literatura como Tolstói, ao identificar ideias preconceituosas em seus escritos. E isso é interessante de se falar. Ideias preconceituosas, existem vários livros hoje que têm ideias preconceituosas e o pessoal bate palma ainda. Mas pode ver, todas essas obras ainda é antes do início do século XX. Provavelmente já teve um amadurecimento aqui, né? A gente está falando de 13 anos de diferença desde quando ele se formou na faculdade. Então ele já levou anos amadurecendo essa ideia. Certo? Um homem que levou 10 anos amadurecendo uma ideia para escrever um livro, a gente deveria levar em consideração. Decide realizar uma viagem ao redor dos Estados Unidos e passou por 9 países diferentes na busca de subsídio para a sua batalha pessoal pela reforma social progressista. Durante essa viagem, realizou palestras e conferências, culminando com a sua candidatura na prefeitura em Boston em 1895, sem sucesso, derrubado pelos conservadores da época. Apesar de desagradar os dirigentes universitários, foi mantido como professor nas universidades em que lecionava, pois era considerado um excelente funcionário e como isso continuava seu ativismo social nas salas de aulas, em palestras e em livros, nos quais permanecia criticando o sistema estabelecido. Bom, parece que o pessoal continua fazendo isso até hoje, né? Usando a sala de aula para fazer ativismo, que é uma coisa que eu não gosto, eu acho ruim isso. Ativismo é na rua, não na sala de aula. Sala de aula, o professor tem que ser o mais neutro possível. Até porque ali o foco é o conhecimento e não a ideia do professor. Nesse período publicou Rational Money, sobre a necessidade de melhorar a utilização dos recursos financeiros, Direct Legislation, a legislação, Direito à Legislação, The City of the People, The Story of the New Zealand e o Postmortem, Legal Doctrine
and Social Progress. Ó, aqui é depois da publicação já do método dele do livro Choosing a Vocation, né? Então ele foi um cara que escreveu vários livros, na verdade, né? E esse veio depois, inclusive. Tá falando de doutrinação aqui, ó. Sobre a possibilidade da implementação de um regime mutualista. Australian Methods of Dealing with Immigration. Sobre o preconceito contra os imigrantes. E, finalmente, The Telegraph Monopoly. The Hearth of the High Railroad Problem. Não sei se estou lendo certo. The Railroads and the Trust of the People. Sobre a exploração dos trabalhadores nas ferrovias e telégrafos. Interessante, ó. Ferrovias e telégrafos. Me corrijam se eu estiver errado, mas se eu não me engano, nesse período nos Estados Unidos, realmente as ferrovias elas cresciam muito, né? Tanto é a malha ferroviária nos Estados Unidos é muito maior que a brasileira. E como a gente não tinha, né, leis trabalhistas, assim como a gente tem hoje em dia, assim, o pessoal trabalhava literalmente pelo dinheiro, assim. E o patrão, ele pagava literalmente aquilo que ele achava justo. Então meio que as pessoas viviam pelo trabalho. Mas não que isso era alguma grande novidade, bem pelo contrário. A novidade era ter o trabalho e ganhar dinheiro. Porque a história da humanidade, a gente sempre se matou para trabalhar, para conseguir botar comida na mesa. E aí, com o advento do capitalismo, realmente a fome diminuiu e a gente teve muito mais oferta de trabalho. Então, esse cenário de exploração dos trabalhadores, isso sempre existiu. E aqui é um momento que causava essa indignação, então, com o nosso Frank Parsons aqui. Em 1905, Parsons foi demitido da universidade, assim como tantos outros professores progressistas. Porém, esses anos todos lhe mostraram a necessidade de que as pessoas tinham de melhor se adaptar ao mundo do trabalho e lutar por melhores colocações que, muitas vezes, não faziam isto por falta de reflexão, planejamento ou informação, se inserindo nos postos de trabalho que pareciam. E realmente isso continua até hoje. As pessoas não vão para bons empregos por falta de reflexão, planejamento ou informação, ou seja, ignorância. As pessoas fazem o currículo básico ali de escola, sai e vai trabalhar. E alguns vão tentar fazer uma universidade, um ensino superior, sem muita reflexão sobre o que fazer da vida. Só vão. Parece que esse cenário não mudou ainda. No mesmo ano, Civic Service House, que é a instituição que ele criou, que eu li lá no artigo passado, que é o que prestava os serviços de orientação profissional, o método SPO, instituição destinada a acolher jovens e adultos imigrantes, fundou o Breadwinners Institute e Parsons foi convidado a assumir a direção junto com Ralph Albertson. Acho que eu li certo. O instituto oferecia programas de educação continuada e o auxílio a jovens e adultos imigrantes que não iriam cursar uma universidade, mas buscavam uma melhor inserção no mercado de trabalho. Com esse trabalho, Parsons percebeu a importância da preparação para a transição da escola para o trabalho, que alguém deveria auxiliar os jovens nesse processo, pois essa ação poderia gerar mudanças sociais significativas ao facilitar a melhor adaptação do jovem às ocupações. E olha, eu acho muito interessante isso que está descrito aqui, ó. Percebeu a importância da preparação para a transição da escola para o trabalho. Importante. Auxiliar os jovens nesse processo.
pois a ação poderia gerar mudanças sociais significativas. E assim é a maneira que eu considero correto de fazer mudança no mundo. Ajudar a mudar a cabeça das pessoas através da educação para que isso traga mudanças sociais significativas e não ativismo. Em 1907, Bloomfield convidou Parsons para proferir algumas palestras para jovens que estavam concluindo no ensino médio e ele focou suas falas na necessidade de realizar uma escolha vocacional adequada para um bom futuro no mundo do trabalho. Muitos alunos despertaram para o tema e pediram entrevistas individuais para Parsons, diante da demanda cada vez maior. Bloomfield pediu a Parsons um plano de orientação para a escolha vocacional realizado de forma sistemática. Teve uma demanda, então, externa para ele criar alguma coisa. Com o apoio financeiro e logístico de cidadãos progressistas, e em 13 de janeiro de 1908 foi fundado, então, o Vocation Burial, o escritório vocacional, do Civic Service House de Boston, destinado a auxiliar jovens e adultos a fazer escolhas inteligentes de carreira. O escritório foi aberto para oferecer uma oportunidade àquelas que desejassem debater sobre seus problemas vocacionais com um simpático e habilitado economista, o professor Frank Parsons, que assumiu o cargo de diretor do Vocation Burial. Bloomfield, 1911. Bloomfield é um autor, então, a referência aqui. Estava oficialmente fundada a orientação vocacional, sob o lema: é muito melhor escolher uma ocupação do que simplesmente procurar um emprego. Realmente faz muito sentido isso. Eu preciso copiar essa frase aqui para minha vida. Infelizmente, Parsons fundou a orientação vocacional, mas não conseguiu desenvolver seu trabalho, em função da sua morte prematura em Nefrit, em 1908. Lembramos que Parsons nunca cuidou da saúde de forma adequada. Mas quem foi Frank Parsons? Veja algumas definições do seu perfil. Eu preciso fazer um comentário aqui. Primeiro, como é que ele publicou um livro em 1911 se ele já tinha morrido? Então alguém publicou isso pra eles. Alguém pegou... aqui, post-mortem deve ser pós a morte, né? Tá, faz mais sentido. Provavelmente ele devia ter obras já escritas e nunca fez nada, né? Aí o pessoal depois viu a importância dele e provavelmente foi publicando. Não sei, penso que deve ser isso. Ok. Então provavelmente a escrita do livro foi antes de 1908, porque, pelo que eu me lembro, o livro foi lançado em 1909. Vamos ver aqui. Choosing a Vocation. Descrevem basicamente em seu livro. Aqui. É isso aí. Então, um ano depois que ele morreu, lançaram o livro. Então, não sei se foi ele que escreveu. Provavelmente ele deve ter escrito, ter uma extensa anotação sobre isso. Depois foram lá e formataram em formato de livro. Formataram e lançaram em formato de livro. Entendi. Parece que ele foi um cara que impactou na época que ele estava aí, então, né? Tanto é que a gente está lendo um artigo em português dele. Certo. Vamos ler aqui, então, algumas definições do perfil. Um grande intelecto com um coração de mulher. Métodos de cientista. Um professor por profissão. Um engenheiro por formação. Um defensor do direito ao voto e um reformador social por paixão. Sr. Parsons logo concretizou seu verdadeiro chamado, que era ajudar operários, trabalhadores, desempregados, imigrantes recém-chegados e todos aqueles que acabaram de deixar a universidade e as escolas a pensar em seus objetivos e escolhas de carreira. Realmente,
esse é o nosso trabalho dentro da orientação vocacional ou orientação profissional. Na lápide do seu túmulo foi escrito o seguinte epitáfio: herói, professor, profeta. Apesar de sua morte precoce, seus sucessores, principalmente Meyer Bloomfield e Ralph Albertson, e pessoas inspiradas pelas suas ideias, como Frederick Allen, Jesse Davis, Catherine Filleni, contribuíram em seus trabalhos, tornando Parsons o pai da orientação vocacional. Realmente, teve um pessoal que quis continuar o trabalho dele. Realmente foi um trabalho muito bem feito. Segundo Hershenson, Bloomfield assumiu o Vocation Burial e consolidou a importância da orientação vocacional no cenário educacional e laboral norte-americano através da continuidade e expansão das intervenções em orientação vocacional, realização periódica dos cursos e formações para orientadores vocacionais, divulgação maciça da importância da orientação vocacional, dos métodos da área, publicações de livros, panfletos e guias, principalmente o Vocation Guidance of Young, Readings in Vocation Guidance e Young School and Vocation. Organização primeira e segunda Conferência Nacionais de Orientação Vocacional, respectivamente em 1910 e 1912. Participação como membro do comitê que fundou o National Vocational Guidance Association de 1913, que foi renomeado para National Career Development Association em 1985. Publicação do primeiro número do Vocational Guidance Bulletin. A criação da função de gerente pessoal, futuro gerente de recursos humanos. Divulgação da necessidade da seleção de trabalhadores sistemáticos com o método científico. Transferência do Vocation Burial para Harvard University, onde foi alocado na divisão de educação e dirigido por John Brewer a partir de 1907. Tá. Aqui que entra o Brewer aqui. Frederick Allen, Jesse Davis e Catherine Filleni se dedicaram a parte do trabalho de Parsons e cada um desenvolveu mais profundamente algumas ideias apresentadas por ele. Allen sistematizou e publicou guias de ocupações. Davis apresentou possibilidades de trabalho de orientação vocacional nas escolas, incluindo a dimensão moral, também realçada por Parsons. E Filleni investiu na questão de carreira da mulher, incorporando o princípio da transformação social. Muito bom. Concomitantemente, essas iniciativas, Jesse Davis, também diretor da escola do Detroit, idealizou a implementação um currículo que incluía ações de orientação e planejamento profissional, que ele denominou Guidance Curriculum, currículo de orientação vocacional, objetivando a orientação moral e vocacional dos seus alunos, lançando a ideia não desenvolvida por Parsons, de um trabalho institucional de orientação vocacional nas escolas. Estava oficialmente consolidada e legitimada a orientação vocacional. E olha só que interessante isso. No início desse vídeo eu falei, Frank Parsons era o pai da orientação vocacional. E agora, aqui nesse artigo, o autor aqui desse artigo, que eu não sei o nome, inclusive, me desculpa o autor, mas deixa eu descobrir agora aqui. São dois autores, Marcelo Afonso Ribeiro, Maria da Conceição Coropos Uvado. Muito obrigado pelo artigo. Viu? Eles estão falando que esse sim é o pai da orientação vocacional. Então, esquecem tudo que eu falei. Nós temos um documento aqui oficial, um artigo científico
falando sobre isso. Tá bom, eu acho que isso aqui já dá para ter uma primeira introdução, então, do que é esse artigo aqui do Frank Parsons, trajetória do pioneiro da orientação vocacional, profissional e de carreira. Bom, então tá, eu vou ficando por aqui, eu agradeço a disposição e a curiosidade de vocês de conseguirem chegar até aqui. Meus parabéns para vocês realmente conseguiram chegar até o final desse vídeo em função da orientação vocacional ou profissional. Meus parabéns, é um vídeo longo e mais vídeos desses virão, espero que vocês gostem. Se vocês estão gostando de ver isso aqui até aqui, por favor, deixem um like, se inscrevam, façam um comentário, façam alguma coisa, vamos movimentar esse vídeo. Então tá, eu vou ficando por aqui, um abração para vocês, até uma próxima, valeu!